Hoje eu tô aqui para finalmente trazer a resenha e a minha opinião sobre o livro Morte Súbita, da J.K. Rowling. Primeiro eu quero dizer que eu não vou passar pano pra autora. Nos últimos meses ela foi o centro de comentários transfóbicos e comentários preconceituosos. Não tem como passar pano pra J.K. Rowling. Eu vou falar do livro e eu tenho esse livro já há muito tempo. Esse livro aqui da J.K. Rowling, se eu não me engano, é um dos primeiros livros que ela lançou após lançar toda a saga de Harry Potter. É um livro adulto, a linguagem adulta, porém a narrativa da J.K. Rowling ela é muito peculiar. Ela tem um jeito muito apaixonante de descrever os personagens, de contar a história. Esse livro é aquele livro que você sente vontade de estar com ele o tempo todo, ao mesmo tempo que você vai criando laços com alguns personagens e vai criando ranço de outros personagens. A escrita da J.K. em Morte Súbita, ela é muito rica em detalhes. Ela é uma escrita diferente porque tem muito palavrão. A história não tem nada de magia, é uma história muito real. São personagens reais, é uma história bem banal de personagens que poderiam muito bem serem nossos conhecidos. O diferencial de Morte Súbita é que não tem um personagem principal, não tem um personagem central. São vários personagens. Em algumas partes do livro ele lembra uma novela, e isso não é ruim, isso é muito legal. Um ponto importante para destacar é que cada capítulo é narrado por um personagem do livro. O primeiro capítulo, ele tem a visão do Barry. O fato do livro ter vários personagens me fez separar eles por grupos, núcleos de personagens para conseguir explicar. A primeira coisa que a gente tem que saber de Morte Súbita é que a história ela se passa num vilarejo chamado Pegford, e ao lado de Pegford existe Fields, que é uma espécie de bairro, que Fields acabou se tornando um bairro com muita violência, um bairro que, na verdade, foi marginalizado pela sociedade de Pegford. O Barry, o primeiro personagem que aparece no livro, ele era de Fields e ele estava no conselho distrital. A vaga dele havia sido preenchida há pouco tempo por ele e ele lutava pela permanência de Fields no distrito de Pegford e que as pessoas de Fields pudessem vir a Pegford para estudar, para praticar esportes, porque ele acreditava numa mudança, ele acreditava que a mudança se dava através das oportunidades, da educação. Ou seja, o Barry era um cara muito legal. E as demais pessoas de Pegford eram aquele estereótipo do cidadão de bem. Eles marginalizavam as pessoas, eles acreditavam que uma pessoa que vinha de um núcleo familiar perturbado não poderia melhorar e isso seria um problema para Pegford, e eles não queriam esse problema. É aquela velha história, a sociedade marginalizando pessoas e depois essas pessoas se tornam o que elas enxergam como um problema. Mas a culpa, na verdade, é da sociedade. Para explicar melhor, eu vou contar um pouquinho dos personagens para vocês, eu vou falar dos núcleos. Eu separei 5 núcleos, ou 6 núcleos. Eu estou com alergia aqui, ó. Por isso que eu tô coçando o tempo todo. O primeiro núcleo é o núcleo da família Mollison. A família Mollison é composta pelo Howard, que é o patriarca da família. Ele tem uma delicatessen, ele é uma figura super tradicional na cidade. Ele faz parte do conselho distrital. Se Pegford fosse uma cidade, ele seria o equivalente a um prefeito. Em seguida do Howard tem a Shirley, que é a esposa do Howard. Então ela também ajuda no conselho distrital. Ela cuida do site do conselho. A Maureen, ela é sócia do Howard na delicatessen e ela é uma mulher também mais velha e ela também é fofoqueira, ela entra ali nas fofocas da Shirley, mas ela é super bem resolvida. A Maureen, ela se veste com roupa curta, ela usa altos saltos, então assim, ela é muito segura de si. E a Shirley tem, muito embora elas sejam amigas de fofoca, a Shirley tem uma raivinha alimentada ali pela Maureen. Tem o Miles, que é o filho do Howard, a Samantha, que é a esposa do Miles, e a Patrícia, que ela é uma espécie de fantasma pela história inteira e ela só aparece no fim do livro. O Howard e a Shirley não falam da Patrícia, eles não tocam no nome dela
E é assim que ela aparece em praticamente todo o livro. O segundo núcleo é o núcleo da Crystal. A Crystal, ela é uma menina de Fields e ela é uma menina super revoltada. A mãe dela é prostituta e ela é viciada em heroína, a mãe da Crystal. A Crystal tem um irmão, o Rob, ele tem 3 anos e a Crystal, ela segura as pontas na casa. Ela tem a avó dela também, a Cat, a avó Cat, que era quem cuidava da Crystal quando a Crystal era menor. E aparece assim os amigos da Crystal, a tia da Crystal, o namorado da mãe da Crystal, o Robo, ele tem um papel assim bem importante no final do livro. A Crystal, ela é uma menina que o Barry, tá vendo como as coisas começam a se cruzar? O Howard, no primeiro núcleo, ele não curtia muito Barry, ele era tipo o oponente do Barry, porque ele detestava Fields e Barry pro Fields. E a Crystal, ela era uma menina por quem o Barry alimentava uma grande estima e ele estava tentando ajudar ela de todas as formas. Inclusive, ele colocou ela na equipe de remo e ela ia super bem na equipe de remo. Enfim, o Barry era como se fosse o melhor amigo, o anjo da guarda da Crystal. O terceiro núcleo é o núcleo Simon, que é ele é um cara super grosso, super agressivo. Ele e a Ruth moram numa colina e o filho deles é o Andrew. E o Andrew é um adolescente super típico também, ele tá sofrendo com espinhas, com acne, enfim. E o Andrew, ele não se defende do Simon falando ou brigando, ele briga muito com o Simon, mas mentalmente. O quarto núcleo é o núcleo do Bola, que é o Stuart. Ele é filho da Tessa e do Colin. E o Bola, ele é super autêntico, ele quer ser aquele adolescente que é original, ele quer ter experiências da vida real. O Colin é diretor da escola e a Tessa, ela é conselheira da escola. Então ele tinha tudo pra ser o cara comportado, mas não, ele é o popular da escola de Pegford. O quinto núcleo é o da Kay. Ela é uma assistente social e ela vem de Londres com a sua filha Gaia pra Pegford, porque ela está num relacionamento com o Gav, vamos chamá-lo de Gav. E o Gav, ele era o melhor amigo do Barry e o Gav trabalha com o Miles, que é filho do Howard. Então, assim, a história, ela é uma trama que ela vai se juntando. Então, a história de todos esses personagens, ela constrói toda a narrativa do Morte Súbita. A Gaia, ela é uma menina super bonita, o Andrew, ele se apaixona pela Gaia. E o último núcleo é o núcleo da Suckvinder. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu vou chamá-la de Suck. Ela é uma menina, uma adolescente muito, muito interessante, eu gostei muito dela. Ela é uma adolescente que sofre bullying, ela sofre bullying por várias coisas, racismo, porque a família dela é indiana, se eu não me engano. Ela é uma personagem muito, muito, muito perfeita e complexa. A mãe dela é a Parminder, eu acho que é assim que fala, e o pai dela é o Vikram. Como eles são indianos, eu não sei se eu tô pronunciando certo. A história, ela começa a partir da morte do Barry. E como o Barry fazia parte do conselho do distrital, a vaga dele fica em vacância, fica em aberto. E é necessário fazer uma nova eleição para ocupar a vaga do Barry no conselho distrital. Então, o Howard, ele vê uma oportunidade de colocar alguém do lado dele para que eles consigam se livrar de Fields de uma vez por todas. O livro, ele vai se desenrolando através em meio a essa eleição para o conselho distrital. O Miles, que é o filho do Mollison, ele vai concorrer. O Simon, que é o pai do Andrew, também concorre. E o Colin, que é o pai do Bola, vai concorrer também. A autora, ela descreve os personagens muito bem. Ela descreve como os personagens aparecem e depois ela mostra como os personagens realmente são. Cada capítulo do livro, ele é narrado por um personagem, então assim, você vê a história do ponto de vista de cada personagem, do que está acontecendo no livro. Nesse meio tempo, quem se desenvolve no meio dessa história de eleição de Fields é a Crystal. Ela tá sofrendo muito com a morte do Barry, mas como ela é revoltada, como ela tem muitos problemas familiares, ela não consegue expressar essa tristeza. E a mãe dela, Terry, está cada vez mais viciada. E o irmãozinho, Rob,
o irmãozinho dela, precisa cada vez mais da atenção dela e ela ama muito o irmão dela e ela não quer abandonar. Antes, quem cuidava da Crystal era a avó Cat, então o exemplo de família e de casa limpa que a Crystal tem, porque a casa dela é bem suja, é da avó dela, da avó Cat. Crystal, ela começa a sair com o Bola e os dois começam a ter um rolinho. Nesse meio tempo, o Andrew, ele segue apaixonado pela Gaia, a Gaia super revoltada porque tá morando em Pegford, e a Kay começa a atender a família da Crystal. E a Kay é uma assistente social muito empenhada, ela se comove muito com a situação da família da Crystal e ela tenta ajudar de todas as formas. Existe em Fields uma clínica de reabilitação chamada Belle Chapelle, eu acho que é assim que pronuncia, enfim. Estão tentando fechar essa clínica de reabilitação e a Kay, ela tem o objetivo de mostrar que eles não podem fechar, que ela está dando bons frutos e que está sendo ótima essa clínica de reabilitação. Então ela começa ali a lutar com todas as forças para que a Terry faça o tratamento e para que a Terry cuide dos filhos. Nesse meio tempo, a Kay também descobre que o Gavin, ele é uma péssima pessoa, que ele só usa ela. O Howard, ele vai se consultar e ele é todo errado, ele tá com uma alergia, ele tem problema no coração e ele não se cuida. E a Parminder, ela diz, você precisa se cuidar, e ele não se cuida, ele dá risada. E a Suck Vinder, eu vou chamar ela de Suck, ela se mostra uma menina muito triste, muito deprimida, que ela corta, ela faz pequenos cortes no braço e ninguém sabe disso, ela usa sempre manga comprida, ela não conta isso pra ninguém e é a forma que ela encontra de fugir da realidade. O Andrew, ele sofre muitos abusos psicológicos por parte do pai dele, a mãe dele também, todos têm medo do pai dele e nesse meio tempo o Andrew, ele fica muito bravo com o pai dele e ele sabe como entrar num site, meio que hackear o site e posta uma notícia sobre o pai dele que ele sabe que é verdade, mas que as pessoas poderiam achar que era mentira, que era só uma invenção, uma fofoca, e ele posta. E o pai dele perde o emprego, desiste da vaga, desiste de concorrer à vaga, enfim, e cria um caos. E o Bola viu o Andrew fazendo isso. Mas o Bola, ele segura, ele não faz nada, até que ele fica com muita raiva do pai dele, do Pombinho, né, do Colin, e também posta uma história sobre o Colin. Depois disso, a Suck fica com muita raiva da mãe dela e também posta algo lá no site falando da mãe dela. A Crystal tá cada vez mais revoltada, ela tá cada vez mais sobrecarregada, tendo que cuidar da mãe, tendo que cuidar do irmão. E a mãe dela muitas vezes recebe o namorado dela, que é traficante, e a Crystal não gosta disso. Até que em um dado momento o Obo abusa sexualmente da Crystal e é muito pesada, porque esse abuso vem do nada, você tá ali lendo um livro de boa e de repente vem um estupro e você não quer acreditar que a Crystal, ela foi estuprada, é muito pesado, então ela fica desesperada, a mãe dela não acredita nela e ela fica desesperada pra mudar de vida e ela coloca na cabeça que ela tem que engravidar do Bola pra poder morar numa casinha lá em Pegford ou em Fields, mas pra ter a casinha dela, pra cuidar do Robbie, que é o irmão dela. O Andrew, a Suck e a Gaia estão trabalhando no novo café do Howard, fica do lado da Delicatessen, e o Howard se mostra bem desprezível quando ele olha pra Gaia, tipo, ela é a favorita dele, mas ele é muito... parece muito com assédio, o jeito que ele toca nela. Isso não fica claro no livro, mas... nossa, me pareceu muito assim, ele olhava pra ela de um jeito... sabe? A Samantha Mollison, ela descobre uma banda preferida da filha e ela se apaixona pelo vocalista da banda e ela compra os ingressos pra ela e pra filha irem nesse show. E ela tá cada vez mais apaixonada por esse vocalista, que é super jovem, e ela tá cada vez mais infeliz no casamento dela. Ela não gosta nada da ideia do Mollison estar concorrendo pra vaga, né? A loja dela entra em crise, fecha. Então, assim, uma das únicas coisas que ela fazia acaba. O Gavin também percebe que está apaixonado pela esposa, né, pela viúva do Barry. O Miles ganha a eleição. A Parminder, uns dias antes, ela explode numa reunião do Conselho Distrital e ela expõe o Howard, porque ele fica falando... O Howard é aquele cidadão de bem muito insuportável, porque chega um momento que ele começa a falar, defender a não manutenção da clínica de recuperação, e ele fala que esses viciados não se curam, que não adianta, que eles só são um gasto para os cofres públicos.
E a doutora Parminder, ela levanta e ela fala: e você, Howard? Você também é um gasto pros cofres públicos, porque você não se cuida. Tem problema no coração e você não cuida, você não faz nada quanto a isso. Ela expõe ele e a Shirley e o Howard ficam horrorizados, mas é uma analogia muito boa que ela usa, porque ele quer criticar o pessoal que está doente, que é viciado em alguma substância, mas ele também é doente e ele também... Acontece a festa de aniversário do Howard, não lembro qual idade que ele tá fazendo, junto a isso a comemoração que o Miles ganhou no Conselho Distrital, e toda a cidade pinta, né, brota lá na festa do Howard, e a Suck, a Gaia, o Andrew estão trabalhando. A Samantha, ela enche a cara, ela ia no show com a filha dela nesse dia, e uma mãe de uma amiga da filha liga e pede pra ela vender o ingresso pra amiga da filha, enfim, maior treta, e ela acaba não indo junto com a filha no show, e ela vai pra festa com a blusa da banda, que ela ia, tipo, é uma festa meio social, e ela vai de camiseta de banda e calça jeans, e ela enche a cara durante o aniversário do Howard. A Patrícia, que é a filha, aparece nessa festa e é uma personagem icônica durante o livro, porque aí a gente entende o porquê que a família tradicional não aceita a Patrícia. A Patrícia é lésbica e ela ganha muito mais do que o Miles, por exemplo. O Miles é um advogado que trabalha em Pegford e a Patrícia, ela mora em Londres, ela tem um carrão, ela ganha super bem, ela é uma mulher super empoderada, mas a família exclui ela ou coloca ela de lado por conta dela amar uma outra mulher. Família tradicional, né, gente? A Samantha chega, quando vê a Patrícia, ela adora a Patrícia e ela pensa, né, tipo, a autora dá o pensamento da Samantha que a Patrícia é a pessoa que ela mais gosta da família. E isso é muito legal. E a Samantha, ela é um alívio cômico, e quando a Patrícia aparece, elas dá aquela impressão que elas seriam super amigas se a Patrícia morasse em Pegford. A Gaia enche a cara na cozinha, ela está trabalhando, mas ela bebe muito. O Andrew também bebe muito. E a Suck, querida, ela fica sozinha correndo pra lá e pra cá e ela não bebe. E ela fica tentando segurar as pontas no evento e tá todo mundo dançando, e o Howard e a Maureen, eles cantam juntos e eles viram motivo de piada, e a Shirley tá lá toda reprimida e toda emburrada por conta desse dueto que a Maureen e o Howard fazem. Bola aparece lá do nada e ele conversa com a galerinha ali que tá bêbada, né, a Gaia, a Suck e o Andrew. E o Andrew, enquanto ele entra pra resolver algumas coisas, ele sai e ele vê que o melhor amigo dele, que é o Bola, está beijando a Gaia, e ele fica decepcionado. E quando o Bola fazia muito bullying com a Suck, e a Gaia sabia disso, e a Gaia vai lá e beija o menino, então a Suck fica muito triste. E quando o Andrew entra na cozinha, a Samantha está lá super bêbada e eles se beijam, e o Miles vê essa cena, e daí o Miles arranca a Samantha da cozinha, e o Andrew não entende o que está acontecendo, ele não sabe se ele realmente beijou a Samantha, e eles começam a passar mal, e a Suck, ela limpa toda aquela confusão que está acontecendo, e no dia seguinte todos acordam com ressaca ou de álcool ou moral. Quando eles estavam, só voltando um pouquinho, quando eles estavam lá fora, quando o Bola chega, eles estão fumando, o Andrew, a Gaia, a Patrícia também tá lá fora fumando pra depois ela ir embora, picar a mula, porque ela não sabe o que tá fazendo lá, ela não queria ter ido nesse evento, ela não curte a cidade, a família dela também não aceita ela não pôde nem levar a esposa dela, enfim. Aí ela fala que quando ela era criança, ela viu o pai dela traindo a mãe dela com a Maureen, ou seja, o Howard e a Maureen tiveram um caso. Quando o Andrew chega em casa, pela primeira vez, o pai dele fala com ele de uma forma mais amena. E o Andrew fala: ó, pai, eu aprendi um negócio na escola, eu tenho um negócio pra te dar. E ele conta isso pro pai dele e ensina como o pai dele poderia postar no site do Conselho Distrital. Na manhã seguinte, a Shirley acorda e ela lê essa notícia de que a Maureen e o Howard haviam traído ela, né? Eles tinham um caso, e ela fica muito brava. E ela apaga rapidamente essa mensagem e ela fala com o Howard, e o Howard diz que não está se sentindo bem. Nesse meio tempo, na casa da Samantha, a Samantha está com uma ressaca
moral e física horrível, e ela acorda e ela e o Miles, eles querem conversar, então eles mandam as crianças para casa da Shirley. Em outra parte da história, a Crystal está chegando em casa de manhã e ela percebe que a mãe dela tá lá dentro, tipo, atirada num sofá, meia drogada. E quando ela abre a porta do quarto, ela vê o Obo, que é o namorado da mãe dela, que abusou dela, e o irmãozinho dela, o Rob, atrás da porta, sem roupa. E ela não sabe o que aconteceu, ela pega o Rob, sai desesperada, correndo, coloca ele num ônibus. E ela pensa, vou ter que engravidar do Bola urgentemente, eu preciso salvar a vida do meu irmão e a minha vida. Em outra parte, o Stuart, que é o Bola, ele tá lá todo cheio de ressaca, mas feliz por ter beijado a Gaia. Ele tá feliz porque ele pensa que é original ter beijado a menina que o melhor amigo dele gosta. O Andrew está pé da vida lá na colina e tá descendo pra ir trabalhar na Delicatessen. A Suki, ela diz pra mãe dela que ela não quer ir trabalhar, que ela está muito cansada, mas a mãe dela é muito pulso firme e ela diz, não, você vai sim, você assumiu esse compromisso. Junto com o meu inimigo político, agora você vai. E a Gaia e a Kay, a Gaia está de ressaca e ela e a Kay estão em casa. A Kay passou a noite inteira cuidando dela e nessa madrugada a autora deixa claro que tudo que a Kay faz e fez de querer ter um namorado e morar numa cidade estável era para devolver para Gaia um núcleo familiar, e ela se sente muito aflita sabendo que a filha vai a deixar em algum momento. Nesse meio tempo, a Samantha sai, ela e o Miles brigam, a Samantha sai de casa caminhando muito brava, a Shirley fica muito brava com o Howard, vai pra Delicatessen pra dar café pras netas dela, porque ela já não aguentava mais as netas lá na casa dela. Ela chega na Delicatessen e ela pega a injeção de adrenalina do Andrew, porque o Andrew ele tem alergia de amendoim, e ela vai pra casa disposta a matar o Howard com a injeção de adrenalina, porque ela quer receber a mesma atenção que a Mary recebeu quando Barry morreu. E porque ela está com raiva também de toda a história. A Shirley ela é... Nesse meio tempo, a Crystal chega na cidade e ela chama o Bola e eles vão até a beira do rio. Ela pede um dinheiro emprestado pro Bola porque o Rob tá com muita fome, então ela compra um salgadinho pro Rob e compra um chocolate. Ele come o salgadinho e ela diz, eu só vou te dar o chocolate se você me prometer que vai ficar aqui sentado. E ele diz que sim, ele tá lá comendo chocolate. E nesse meio tempo, ela e o Stuart, que é o Bola, vão pra trás de um arbusto. E o Bola, ele não tá afim, tipo, tem uma criança ali, né, não vai rolar. Mas eles vão pra lá e o Rob fica sozinho. O Gavin passa pelo Rob porque ele tá indo se declarar pra Mary. Ele chega na casa da Mary, leva o maior fora da vida dele. A Samantha passa pelo Rob. O Rob fica com sede, ele sai pra procurar água. E ele entra num buraco que tem assim, e ele vê a Samantha passando. E a Samantha vê ele, tipo, uma criança suja e sem ninguém por perto, não faz nada, acha estranho, mas não faz nada. A Shirley também passa pelo local onde o Rob tá e ela vê nos arbustos a Crystal e o Bola e ela fica com aquela cara de julgamento e ela também não faz nada pra ajudar a criança que tá ali sozinha. E várias pessoas passam por ali e o Robin, ele tá com muita sede. E nesse meio tempo, ele volta pra lá onde a irmã dele disse pra ele ficar e a irmã dele não tá mais lá, porque a Crystal já saiu pra procurar o Robin. E a Crystal sai correndo pra procurar o Rob e o Rob cai no rio. Quando ele cai no rio, a Suki tá passando e ela vê isso acontecer e ela fala, Crystal, ele está no rio. E ela pula lá no rio pra tentar salvar o Rob e ela agarra o corpinho do Rob e o Rob vai puxando ela pro fundo. E quando ela tenta subir ou quando ela tá se atirando no rio, ela corta a perna dela num monitor velho que tem ali. E nisso está passando um homem com um cachorro e ele consegue resgatar a Suki e o menininho, o Rob, de dentro da água. A Suki tá bem, ela tá perdendo muito sangue, mas o Rob, ele morre, eles não conseguem reanimar o Rob. E a Suki, ela nem quer saber da perna dela, ela só quer saber se o menino tá vivo ou morto. Nesse meio tempo, o Howard, ele tá infartando sem precisar da injeção da Shirley. A Shirley chega em casa, ele já tá passando muito mal, tá infartando, e ela fica se sentindo muito culpada. E ela sai correndo pra esconder aquela injeção, e daí ela chama emergência. Só que a emergência também tá indo pra atender o Robin, a Crystal, a Suki, enfim, os meninos que estavam ali ao redor do rio.
O Miles, ele sai correndo e pede pra Parminder se ela pode ajudar ele com o pai dele. E a Parminder, ela entra pra pegar a maleta dela, mas ela volta e ela diz, não, eu não posso, eu estou com a minha carteira suspensa. E, tipo, ele tapa de luva, né? A tua família fez eu perder minha carteira, querido, sabe? Samantha vê o Miles e daí ele conta o que tá acontecendo. A Samantha leva ele até a casa do pai dele. Toda essa dinâmica acontece e o Bola desaparece. A polícia pega a Crystal, leva ela pra casa. A Terry abre a porta, muito magra, muito fora de si. E a Crystal, ela entra, fecha a porta, faz uma espécie de barricada pra ninguém abrir a porta. E ela tá muito, muito, muito desolada porque o irmão dela morreu. Tipo, ela tentou salvar o irmão dela e ele acabou morrendo, então ela tá muito culpada por isso. E ela vai até o banheiro, ela acha um pouco de heroína que a mãe dela ainda tinha. E ela nunca tinha se drogado, nunca tinha usado heroína, nunca. Mas ela sabia como usava porque ela viu a mãe e os amigos da mãe muitas vezes fazendo isso. Ai, gente, que coceira. Então ela se tranca no banheiro e ela injeta heroína. E ela injeta uma dose muito grande que ela sabe que é uma dose suficiente pra matar ela. E ela morre de overdose. Isso tudo acontece e pula já pro próximo capítulo. Aí a autora, ela traz uma parte muito triste que ela fala que o corpinho pequeno e já sem vida do Robin está embaixo no necrotério, enquanto Howard está assessorado por muitos médicos com seu peito aberto pra tentar salvar sua vida. E no último capítulo, basicamente se dá em torno do funeral da Crystal e do Robin. O Robin, ele foi uma criança completamente marginalizada, ninguém deu atenção pra ele enquanto ele estava vivo. Quando passaram por ele na praça, ninguém fez nada. Ele ficou no imaginário das pessoas como aquela criança que, como eu gostaria de ter conhecido essa criança pra ajudar. Só que antes estava todo mundo querendo se livrar de Fields, entende? Em Fields tem essas crianças que precisam de ajuda. A Sookie, a família da Sookie, organizam o funeral, assim como toda a comunidade. A mãe da Sookie, a Parminder, ela começa a ter uma relação melhor com a filha. Ela descobre que a filha tá cortando os braços e ela começa a escutar a filha dela. O Bola assume a culpa por todas as mensagens do Barry, do fantasma do Barry, e ele se sente muito culpado pelo que aconteceu com o Robbie e ele não vai no funeral. A mãe dele, a Tessa, vai. No funeral tem a Kay, a Gaia, o Andrew, a sociedade de Pegford, toda a família da Sookie, Parminder, o Vikram. E o caixão da Crystal é rosa choque e do Robbie é branco. E em cima do caixão do Robbie tem um anjinho de flores e em cima do da Crystal tem um remo de flores, porque ela fazia parte da equipe de remo. No funeral do Barry, eles cantaram uma música da Rihanna e o padre, ele ficou completamente desconcertado com essa música sendo tocada num funeral. E no funeral da Crystal também, eles pedem pra colocar isso pro padre ler um trechinho da música, que se eu não me engano é Umbrella. E o padre já não tá mais tão desconcertado assim, porque nesse contexto pra ele faz mais sentido. O livro acaba de uma forma bem simples, num funeral, não tem um grande final, é uma história muito cotidiana. Os personagens do livro facilmente podem ser confundidos com vizinhos, amigos, parentes. Os traços da personalidade dos personagens, eles são muito banais, são muito normais, então não é um livro cheio de magia, não é um livro cheio de ficção, não é um livro cheio de romance. É um livro com uma história política, na verdade, sobre uma vaga no Conselho Distrital que ficou em aberto. E é uma grande crítica social que a J.K. Rowling fez, é uma grande crítica ao sistema como um todo, onde a sociedade privilegiada marginaliza aqueles que não têm acesso à educação, saúde, saneamento básico. E marginalizando essas pessoas, a gente não vai solucionar o problema, a gente só vai criar mais problema. E, enfim, é uma crítica social, é uma crítica política muito, muito forte nesse livro. Eu adorei. No começo, as primeiras 100 páginas, elas são um pouco mais puxadas, porque a descrição dos personagens,
mas depois que tu pega o gosto pela leitura, eu adorei, eu já tô sentindo falta de ler essa história. É uma história que te cativa, é uma espécie de novela, né, gente? E é muito, muito gostoso de ler. Tem 651 páginas e não acho que é um livro difícil de ler. São 651 páginas assim pequenas, não são muito grandes, a diagramação ela é boa, as letras são grandes, olha. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tinha feito nenhum vídeo assim explicando um livro inteiro, só aquele vídeo recomendando os livros. Espero mesmo que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, qual é o personagem preferido de vocês. A minha personagem preferida é a Crystal. Eu gostei muito da Patrícia, muito embora ela tenha aparecido lá pro final. E eu gostei muito da Samantha, eu achei ela muito engraçada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me procurem nas redes sociais, no Instagram eu sou @jessicapaludo, por lá às vezes eu faço sorteio de livros, às vezes eu fiz um sorteio, projeto Fazer Mais. E comentem aqui embaixo, deem um joinha. Mandem esse vídeo pra quem tem interesse em ler, fazer uma leitura bem adulta, bem legal. E é isso, gente. Um super beijo. Tchau!